Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas. Que alegria estar aqui mais um dia na presença do Senhor, junto com vocês. Bom dia, Verinha, bem-vinda. Vamos orar. Minhas irmãs, que alegria, né? Como é bom você acordar e ver que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias e que a gente tem um Pai, como diz essa música. Nós não estamos sozinhas, né? É desafiador, tem sido desafiador para muitas pessoas. Esses dias eu conversando com uma mulher e ela falou assim: nossa, Andréia, depois que parece que eu me inclinei, né, para viver a vontade de Deus, para falar mais com Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu tenho passado tantos desafios. E eu falei para ela: minha irmã, não é só você não, todos nós, gente. Se você parar para conversar com as pessoas, se você parar para ouvir as pessoas, você também vai entender que não é somente você que está passando por um desafio. E às vezes quando a gente para olhar, a gente às vezes fala: meu Deus, eu tô reclamando por causa disso, eu tô preocupada por causa disso, né? Tem tantas pessoas que estão numa situação bem mais desafiadora do que eu, e eu tô aqui reclamando. E quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu levei ela para um outro patamar aqui no pensamento, ela falou: meu Deus, eu saio daqui hoje diferente, porque eu olho para minha vida, André, e eu penso: não tem solução, acabou, para onde que eu vou correr, né? E eu expliquei para ela assim: minha irmã, para organizar a casa dá trabalho, para deixar tudo bonitinho, arrumadinho, limpinho, dá trabalho, tem preço, né? Mas às vezes a gente não quer pagar os preços. E ela saiu ali, ela falou: meu Deus, quantas coisas eu identifiquei hoje só com esses 40 minutos de conversa. O quanto foi valoroso para mim. E quando a gente conversa com as pessoas, né, eu todo dia tô em contato com pessoas, seja lá no consultório, seja aqui mesmo no Instagram, nos directs, né, as pessoas mandam mensagem, e aí você começa a olhar para a sua vida de outra forma, né, você começa a olhar para o outro também de outra forma, não com olhar de dó, mas de compaixão, de falar: não, você não vai ficar aí não, eu vou te ajudar a sair dessa situação, vou te mostrar o caminho, né? E quando a gente acorda e vê que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, que não importa o que eu passei ontem, quais foram as dificuldades que eu tive que enfrentar, né? Você também, que hoje é um novo dia, uma nova oportunidade, e que nós vamos vencendo dia após dia. Foi assim comigo, é assim com você. Mas o quanto o Senhor tem permitido nós acessarmos lugares que antes nós não tínhamos nem conhecimento, né? Nós temos conhecimento dos assuntos que são falados aqui toda semana, né, gente? E das atitudes, do posicionamento que eu preciso tomar, né? Eu falo assim: não adianta nada você vir todas as manhãs aqui pro devocional, né? Eu tenho uma cliente que ontem eu tava com ela, ela falou: Andréia, eu estudo todos os dias, você me ensinou isso, né? Eu ouço pregações, eu
busco agora na palavra, eu estou fazendo um acompanhamento com ela também, de leitura da Bíblia. E, né, todas as imersões ela tá, no devocional aqui ela tá, no presencial, nos cursos. E eu vejo, né, o crescimento dela. E eu falo, não adianta nada você investir tempo, você investir recursos, se você não tomar a decisão de falar, tá, até hoje eu vivi uma vida assim, assim, assim. Até hoje eu vivi uma vida pautada na desobediência. Mas hoje, tendo conhecimento de tudo que o Senhor tem me levado a conhecer, eu me posiciono, ou melhor, eu me reposiciono. Eu não quero viver essa vida mais, eu não aceito isso mais, né? E tem sido assim na minha vida e eu tenho certeza que tem sido na sua. Então, assim, a mensagem pra gente já orar e já começar a falar um pouquinho mais sobre desobediência, o que eu quero deixar aí no seu coração é que não importa a maneira que você está hoje, tem jeito, tem como. André, eu não vejo, sabe? Eu olho e eu não vejo por onde começar. Eu não sei por onde começar. Tem pessoas que podem te ajudar. Tem pessoas que estão posicionadas para te levantar. Tem jeito. Não acabou. Ontem eu estava estudando um conteúdo à noite e geralmente quando eu estudo, eu já coloco o celular para carregar, já coloco ali o horário para despertar. Então eu não pego mais o celular, né? Mas ontem, antes de dormir, eu peguei no celular e eu ainda tenho Facebook, porque às vezes precisa fazer algum patrocinado, alguma coisa, né? Eu abri o Facebook, não sei porquê. E eu vi que uma amiga da minha irmã, né? Ela é até madrinha da Valentina. Uma pessoa assim que mesmo de longe, sabe aquelas pessoas que mesmo de longe acompanham a gente? Ela havia falecido, gente, super nova. Não sei, às vezes 50, acho que nem isso. Acho que ela tinha até bem menos de 50 anos. E ela tem um filho, ela deixa um filho com a idade do meu, um esposo. Ontem até minha irmã tava falando, né? O quanto eles são um casal bonito, Andréia, né? De parceria, o casamento deles era de parceria, de cumplicidade, né? E eu olhando ali a foto dela, eu mostrei pro Valtinho pra contar. E eu falei, gente, tão nova, né? Tão jovem. O filho numa fase, mas filho precisa de mãe a fase inteira, né? A vida inteira. Eu tô com 40 anos, eu sinto muita falta da minha mãe. Mas quando eles são adolescentes, né, gente? Naquele momento de tomar as decisões, de ter direcionamento, de ter colo, meu Deus. Ai, me veio tanta coisa, sabe? Hoje de manhã, a hora que eu vim pra cá, que eu fui orar, eles vieram muito forte no meu coração, porque é um momento de muita dor, né? Muita tristeza, muita dor. E muitas vezes, minhas irmãs, prestem atenção. Eu não sei por que eu tô falando isso, mas o Senhor sabe. Nós temos... Não tô falando que é o caso dela, tá, gente? Eu não sei, eu acompanhava ela de longe. Muitas vezes nós abreviamos o tempo da nossa vida porque nós estamos caminhando em desobediência. O corpo dá sinal, os exames dão sinal, o seu dia a dia dá sinal e você negligencia. As pessoas não sabem, muitas não sabem, só que eu conheço muitas pessoas
como eu trabalho com mulheres, trato de mulheres, né? Elas me trazem relatos. O câncer, por exemplo, é uma doença emocional, muito emocional. Só que, me machucou, me magoou, tô nem aí, eu não vou perdoar. A pessoa vai alimentando aquela raiz de amargura, de ódio e não obedece. Não dá o perdão. E aquilo ali vai crescendo, aquilo ali vai se ramificando. E você já viu ou já ouviu falar em metástase, né? Que é quando toma conta do corpo todo, quando aquelas raízes, vamos fazer essa comparação, se espalha ali. Fator genético pode ser. Mas a minha questão emocional e os meus lixos que eu venho engolindo há muito tempo. E os pecados escondidos lá embaixo, assim no escuro, que eu tenho vergonha, ou por vergonha, ou eu por não saber, não confesso, não peço perdão para Deus. Isso é uma desobediência. E isso vai nos matando e vai comendo os nossos dias. Todas as vezes que eu desobedeço, eu tenho consequência. Pensa aí nos noticiários. André, eu não assisto, mas você ouve alguém falar, né? Todo mundo tá falando. Todos os dias, alguém ultrapassou o sinal, bateu em outro carro, matou uma pessoa ou se matou. O que é isso? Desobediência. O sinal tá lá vermelhinho. Pare. Mas porque descumpriu uma lei, teve consequências. E muitas vezes, minhas irmãs, e não tem como voltar atrás. Toda vez que eu descumpro um princípio, todas as vezes que eu caminho em desobediência, eu pago um preço. Com a minha vida, com o meu emocional. Hoje nós já vamos orar, tá? Hoje nós vamos conhecer uma história que vai falar sobre isso. Que a minha desobediência não tem consequência só na minha vida. Aquelas pessoas ali que estão ao meu redor, elas também vão ser alcançadas com o fruto da minha desobediência. E quantas pessoas nós fazemos sofrer porque fomos desobedientes? Quantas vezes nós abortamos um sonho, a nossa própria vida, porque estamos caminhando em desobediência? Meu Deus, isso é tão forte. Quanto você tem negligenciado a obediência na sua vida? Não pode comer doce. Quando você tem comido, se empanturrado. Eu conto essa história, né, para as pessoas, que da última vez que eu fiz exame, eu tava pré-diabética, né? E aí as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas você é tão magrinha, né? Você treina tanto. Mas eu já tenho uma predisposição genética da minha família, né? Eu conto que eu tenho uma tia, que ela faleceu. Ela começou, gente, cortando o dedinho do pé, amputando. Diabetes. E ela morreu só com o toquinho de uma perna. Porque ela, mesmo tendo consciência do que ela não podia fazer, ela fez. Lembra de ontem? Que nós estudamos ontem, quarta-feira, e terça-feira a história de Sansão. Aquele homem, ele sabia. Ele tinha consciência do que ele podia e do que ele não podia fazer. E ele escolheu, mesmo sabendo desobedecer. E tem consequências.
Minha irmã, não negligencie aquilo que não pode ser deixado de lado. Olhe para você. Olhe para a sua vida espiritual. Olhe para a sua vida emocional. Busque aqui dentro de você o que eu preciso, desculpa a palavra, mas é essa que me vem. Vomitar. Porque tem gente engolindo vômito. Tem gente comendo lavagem de porco enquanto tem um banquete do pai. Lembra lá da história do filho pródigo? Vamos orar. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia na tua presença. Que esse devocional de hoje, Pai, ele vá de encontro aos corações aqui presentes. Que o Senhor possa falar em nós, para depois falar através de nós, sobre sermos mais obedientes à tua palavra. A palavra nos diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Nos ajude a ser obedientes. Nos ajude a trazer luz àquilo que precisa ser curado, ser tratado. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco. Nos direciona, nos mostra. Anjos do Senhor, que fazem parte do meu ministério, acampem nesse momento, nesse lugar, nos meus pensamentos, nas palavras que saem da minha boca, nas minhas emoções. E a exemplo do salmista, sonda o nosso coração, sonda tudo aquilo, Pai, que nós não conseguimos ver, tudo aquilo que está lá nas profundezas, na raiz, lá no inconsciente, traz à tona, para que haja cura, para que haja obediência. Pai, em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos sustentar, para guerrear ao nosso favor. Que nenhuma semente que for lançada aqui hoje se perca, mas encontre um solo fértil nos nossos corações. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Coloque aí. Amém, amém, amém. Hoje nós vamos ler, meditar. Gente, eu acredito que nós podemos hoje e amanhã ficar nessa história. Nós vamos ler 2 capítulos hoje, 2 capítulos amanhã, para você aprender um pouquinho mais, tá? Hoje nós vamos aprender com Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas? Não podia faltar Jonas, né? Nessa série de desobediência. Quem aqui já ouviu falar em Jonas? A mensagem desse livro aqui de Jonas está bem concentrada, bem centralizada em obediência, né? Então, abra aí sua Bíblia em Jonas. Obedecer e desobedecer. Nós vamos começar a ler o capítulo 1 hoje. E vamos analisar aqui o que nós aprendemos com Jonas. O que nós podemos tirar de lição desses 2 capítulos. Abre aí Jonas capítulo 1. Quem for encontrando, coloca aí amém. Jonas 1. Vamos lá? Encontraram, irmãs? Diz assim, ó. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. É o próprio Deus falando com ele, dando um direcionamento melhor.
dando uma ordem. Sublinha aí. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. É uma ordem. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. É uma ordem vinda direto de Deus para Jonas. Olha o versículo 3 do capítulo 1 de Jonas. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Sublinha aí, fugiu. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Deus ordenou que ele fosse a Nínive. Mas para fugir de uma ordenança do Senhor, ele foi para onde? Para Tarsis. Vai para a direita. Ele foi para a esquerda. Quantas vezes o Senhor nos dá um direcionamento e nós vamos para o lugar errado? Quantas vezes eu peço direcionamento ao Senhor, eu oro, eu jejuo, e aí Ele me dá o direcionamento. Filho, eu quero que você faça isso. Mas porque aquilo que Ele falou vai contra aquilo que eu estou sentindo, ou ainda aquilo que eu esperava, eu falo, não vou para a direita não, eu vou para a esquerda. Imagina. Vamos lá. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Agora eu tô aqui pensando, né? Eu tava pensando aqui mais cedo. Como que você foge do Senhor, né? Para todo lugar que eu vou, Ele está lá. Não tem como fugir. Não tem. Não tem como você se esconder de um Deus todo-poderoso que sonda o nosso coração, que sabe o que eu vou falar antes da palavra vir à minha boca, que me conhece antes de eu estar no ventre da minha mãe. Como que você foge? Mas muitas vezes nós fazemos como Jonas. Pensamos estar fugindo de Deus. Pensamos estar enganando a Deus. Mas Ele sabe. Ele já viu, Ele já sabe, né? Antes de eu cometer aquele pecado, antes de eu fugir daquele lugar que Ele pediu para eu ir, Ele já sabia. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Gente, olha a treta. Olha a treta. Ele, em desobediência, foi o lugar oposto que o Senhor pediu para ele ir. Entrou nesse barco. E um problema que era único e exclusivo dele passou a ser de toda aquela tribulação que estava ali. E no intuito de resolver o problema, eles atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Não é essa carga aqui. Esse tanto de coisa aqui que está fazendo com que esse navio esteja ameaçado de arrebentar-se. Vamos jogar fora. Não é isso que a gente faz? Ou não é isso que a gente deveria fazer? O que pesa, o que está em excesso na nossa vida, abandonar, lançar fora nas mãos do Senhor. Bom dia, minha irmã. É isso que eles fizeram, mas vamos ver. Versículo 5 do capítulo 1 de Jonas. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão,
e se deitara, dormia profundamente. Então, enquanto o povo estava lá, vai construindo a cena aí dentro da sua cabeça. No maior dos perrengues, com medo, pensando, pronto, vai afundar barco, vai afundar nós todos, nós vamos todo mundo morrer. O que Jonas fazia? O desobediente, lá no porão, dormindo. Tava nem aí, nem tava vendo o que a desobediência dele estava causando naquele barco e naquela tribulação. Olha o versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre quem, gente? Sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ali, nessa ocasião, eles já sabiam quem era o causador daquilo tudo. E aí eles: e agora? O que a gente faz com você? Respondeu ele: Jonas, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Ele sabia, desde o início, que a desobediência dele ia causar um tremendo transtorno. É isso que acontece na minha e na sua vida, quando o Senhor fala: eu não quero que você faz isso, você não está pronta ainda, ou vai para um lugar tal, e eu decido. E essa decisão, minhas irmãs, é importante a gente analisar, porque muitas vezes é porque o que o Senhor nos mandou fazer vai contra aquilo que eu gostaria de fazer. Isso é um ponto, certo? Mas muitas vezes eu desobedeço achando que nada vai acontecer nada não. Lembra? Eu tenho falado essa semana toda, é só um pouquinho, é só hoje. Não vai dar nada não. E olha o transtorno que a desobediência de Jonas causou para aquele povo. Vamos seguir. Olha o versículo 13. O 12. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha que forte. Vou compartilhar uma experiência minha. Todas as vezes que eu desobedeci, eu vi sofrer os meus filhos. Na época, né? Minha mãe era viva, minha mãe. Todas aquelas pessoas que estavam comigo, todas aquelas pessoas que caminhavam comigo, que gostam de mim, que sofreram comigo, lutaram comigo. Eu tive gente que lutou comigo e luta comigo até hoje e que sofreram pela minha desobediência. Muitas das coisas, e eu tô falando aqui, você vai analisando aí na sua vida, muitas das coisas que eu desobedeci
foi porque eu achava assim, isso não vai dar nada não. Porque eu não tinha, minha irmã, o conhecimento das coisas que eu tenho hoje. Lembra que eu falei ontem, que eu falei terça, que eu falei segunda? Aqui tem uma nuvem de testemunhas. Aqui, enquanto a gente está aqui meditando na palavra, fazendo o nosso devocional, tem uma nuvem de testemunha aqui, ó, que são os anjos e os demônios. Estão aqui, vendo tudo. E dessa nuvem de testemunha, não tem como eu fazer de conta que eu não fiz. É como se fosse as redes sociais do mundo espiritual, sabe? É como se fosse o Instagram, o Facebook, o YouTube do mundo espiritual. Tá sendo postado lá, tá sendo transmitido ao vivo, igual essa live aqui, ó. Para quem quiser entrar e ver. Jonas também achava, eu só vou para um lugar que eu acho que eu tenho que ir. Por que ele não queria ir para pregar para aquele povo como o Senhor havia falado? Porque no coração dele, aquele povo lá não merecia perdão. Ele falou, eu ir lá para aquele povo, falar para eles do que o Senhor mandou dizer? Não vou de jeito nenhum. Aquele povo mau de coração, não vou. E aí, deu ruim, né? Que vai dar ruim. Vamos seguir aqui pra gente entender. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Depois que ele falou, joguem-me ao mar, né? Que vai acalmar a tempestade. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Porque o desobediente, aquele que decidiu descumprir o que Deus havia falado para ele, estava ali. Não ia acalmar. Não se acalma. A menos que eu volte atrás, identifique, quebre o meu orgulho, sabe? E fale, não. Eu desobedeci. A responsabilidade desse caos aqui é meu, porque eu desobedeci. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Eu nunca mais vou pecar. Eu tô vivendo uma vida assim, meu Deus, eu tô pleníssima, eu não peco mais. Gente, não é que eu e você, nós não vamos pecar mais. Isso já é um pecado quando a gente fala isso, né? Quando a gente tá na nossa caminhada com o Senhor, quando nós estamos alicerçadas aqui na palavra, quando nós estamos caminhando, presta atenção, junto com pessoas que querem o mesmo que eu e você, junto com pessoas que aquele dia que você levanta, e todo mundo passa por isso, e fala assim, meu Deus, eu não tive uma noite boa, né? Eu tô com um problema aqui, eu tô desanimada, que você tem uma pessoa que você pode pegar seu telefone, gravar um áudio e falar assim, ô fulana, amiga, graça e paz, ora por mim. Quando você tem essas pessoas junto com você, não é que você não vai errar. Nós vamos pecar, nós vamos errar. Só que, eu falei isso na célula terça-feira, nós vamos arrepender mais rápido, nós vamos ser levadas a pedir perdão pro Senhor mais rápido e nós não vamos ficar estocando comida para demônio se alimentar. Porque do que os demônios se alimentam? Dos pecados e daqueles que estão lá escondidos. Tá vivendo uma vida de santidade? Eu pequei hoje, Senhor, hoje eu pequei contra a tua palavra, né? Eu pequei contra meu irmão. Senhor, me perdoa. O perdão de Deus para mim e para sua vida é imediato.
Lembra que eu falei ontem? Ele não vai ficar pegando o livro dele lá e falar, deixa eu ver o que a Andréia fez aqui, ó. Ó, Andréia, dia tal, filha, você fez isso, isso, isso. Não existe isso. Mas tem gente que sabe que tá em desobediência. Tem gente que sabe que vai dar ruim e continua dentro do barco. Não quer sair. Fica ali, ó. Em tempo de morrer afogado e de matar todo mundo. É assim. Olha o 14. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixeis morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejávamos. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Olha o que a gente pode fazer um paralelo. A desobediência, as consequências da nossa desobediência é esse mar aí, enfurecido, que só acalma quando eu lanço fora o motivo, quando eu reconheço, eu errei, eu desobedeci. Foi assim que acalmou o mar. Quando o causador da desobediência foi lançado. Foi assim que acalmou a tempestade. Porque aquelas pessoas ali, elas estavam sendo atingidas por uma quebra de princípio, por uma quebra de mandamento daquele homem. Presta atenção, minha irmã. Quando eu ando em desobediência, além das pessoas estarem comigo, caminhando comigo, convivendo comigo, também serem afetadas pela minha desobediência, eu passo a ser um fardo, porque ninguém quer andar com pessoa desobediente. Ninguém quer andar com pessoa briguenta, mimizenta. Ninguém quer andar com pessoa que causa tempestade. Você quer? Eu não quero. Principalmente nesse momento da minha vida. Quero andar com pessoas que me ajudem a ficar em paz, que me ajudem a buscar a paz e que estejam em paz. Mas quando eu e você nós desobedecemos, o que nós carregamos é tempestade. É tempestade, é mar revolto, é vento forte. Vai pegando aí as chaves. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha o 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Imagina. Meu Deus. E olha a misericórdia do Senhor aqui. Ele permitiu, ele fez com que aquele peixe engolisse aquele homem. Mas a desobediência de Jonas poderia ter matado ele e aquele povo. Poderia ou não poderia, gente? Quando o Senhor me pede para ir para um lugar, ou quando o Senhor me pede, não é o momento, recua, calma, se aperfeiçoa, descansa, e eu ultrapasso, e eu vou além, e eu quebro uma ordem, porque aqui não era um pedido. O pedido você pode ou não aceitar. Agora, quando é uma ordem, ordem é ordem. E Jonas foi levado a ficar 3 dias, 3 noites, na barriga desse grande peixe,
da baleia. Tem algumas versões, né, que apresentam, acho que é baleia, não é esse grande peixe. Vamos ver, capítulo 2. Oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. A desobediência nos afasta da presença de Deus. Anote isso aí. A desobediência nos afasta da presença de Deus. As águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O que nós vemos aqui? Um arrependimento, uma consciência. Primeiro, uma consciência de que, peraí, eu estou desobedecendo. Eu estou passando por tudo isso porque até então eu estou caminhando em desobediência. Mas eu sei para onde que eu tenho que voltar. Eu sei para quem eu tenho que recorrer. Eu vou gritar, eu vou pedir, eu vou suplicar, eu vou orar. Aquele único que vem de encontro ao meu socorro. Olha que lindo. E me redireciona ao caminho original. Pequei contra ti, tomei atitudes erradas, fui para caminhos que o Senhor não me abençoava, mas eu estou voltando agora, Pai. Eu estou aqui, Senhor, me ajuda, me arranca da sepultura, porque a desobediência nos afasta de Deus e nos causa a morte. Nós vimos ontem a história de Sansão, meu Deus. Morreu ou não morreu, gente? E da forma mais triste, mais vergonhosa que se podia morrer. O que você prefere? Ou melhor, o que você deseja? Obedecer ou sacrificar? Será que Jonas precisaria ter passado por toda essa situação aqui se ele tivesse obedecido? Possivelmente que não. Possivelmente não. Mas hoje aqui, nesse primeiro momento, eu vou deixar para finalizar com vocês amanhã o 3 e o 4. O que nós temos que aprender aqui? Anota aí no seu caderninho.
as nossas atitudes repercutem na vida de outras pessoas. Outras pessoas, e quem são essas pessoas, Andréia? Nossos filhos, nosso esposo, nossa família, nossos amigos. Todas essas pessoas, elas são alcançadas pelas nossas atitudes de desobediência. Quantas vezes nós vamos para lugares que Deus não mandou nós irmos? Causamos tumulto na vida dos outros, tumulto na nossa vida. Anote isso aí que eu vou falar. O que eu e você decidimos, seja em obediência ou desobediência, impacta outras vidas. Tem gente, presta atenção, tem gente que se parar hoje de fazer o que fazem, muitas outras pessoas vão deixar de ser alcançadas. É por isso que o inimigo fica ao nosso derredor, lançando setas na nossa mente, para que eu e você desobedeçamos a palavra do Senhor. Pensa hoje, se você parar de fazer o que você faz, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos lugares onde o Senhor tem permitido você ir. Quantas pessoas chegam até você? Eu tô passando por um problema, eu tô passando por uma dificuldade, ora pra mim, me ajuda. E você vai, Senhor, eu te apresento o fulano, a ciclana, a situação que ela tá vivendo. Depois dali um tempo, aquela pessoa manda mensagem pra você e fala: ó, obrigada, tá? Obrigada por você ter orado por mim. Nossa, deu tudo certo. Pensa quantas vidas você deixará de impactar se você decidir ir para um caminho oposto do que o Senhor te pediu. Quantas vezes nas tempestades causadas por nós mesmos, ao invés de regaçar as mangas e falar não, se arrepender rápido, Senhor, me perdoa, eu fui desobediente, você vai, ó, dormir, como se nada tivesse acontecendo. Quantas vezes nós não percebemos ou não queremos perceber o estrago que a nossa desobediência causa na nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor? Vou te fazer essa pergunta agora. As suas decisões, minha irmã, a sua desobediência tem causado dano às outras pessoas? Porque a você, isso é fato, experiência própria. Todas as vezes que eu desobedeci, a primeira pessoa a ser atingida, a primeira pessoa a ter um estrago na vida foi eu mesma. E depois os que estavam ao meu redor. Identifica rápido. Não fica dormindo igual o Jonas lá, ó, bem tranquilo lá no porão e o pau torando. Eu, tipo assim, né, bancando o egípcio. Eu, ó, caladinho. Tem a nuvem de testemunha. Às vezes a gente pensa que tá escondendo do homem, e às vezes até esconde do homem. Mas no mundo espiritual tudo se vê. É tão real quanto eu e você. Nada passa batido. Tem print, tem igual eu falei pra você, tem rede social, tem live ao vivo. Desperta, minha irmã, antes que o navio afunde. Desperte antes que o navio afunde no mar. Perdão, Senhor.
fui desobediente mesmo. A sua palavra mandou eu não matar, eu não adulterar, eu perdoar, e eu tô fazendo tudo ao contrário. Se posiciona hoje, mas é hoje, não é amanhã não. Eu achei bonitinha a Valentina esses dias, eu acho que eu até gravei aqui pra vocês. Ela vai batizar, né? Dia 15 agora tem batismo na nossa igreja. E ela brincou assim, ó, até na célula ela falou: ó, gente, vocês que tá aí indecisos, você já decide, já vai caçar um rumo na vida de vocês, já batiza, né? Porque, ó, Jesus tá voltando. Jesus tá voltando. Sabe qual tem sido a minha preocupação? Deixa eu falar pra vocês qual tem sido a minha preocupação. O meu zelo, o meu cuidado. Quando Jesus voltar, e Ele tá voltando, que Ele me pedir para apresentar as minhas mãos. Mãos fala do quê? De obras, de trabalho, de construção, não é isso? O que eu vou apresentar pro meu Pai? Filha, Andréia, minha filha, eu te entreguei isso. Eu te entreguei a fulana, a ciclana. O que você tem feito por elas? O que você fez por elas? Eu mandei você voltar para Iturama e você ficou em Goiânia. Quem estava aqui na cela escutou eu falando o quanto foi difícil eu voltar para Iturama, porque eu não queria vir para cá, voltar para cá. Queria ficar lá. Eu amo Goiânia. Mas em obediência eu voltei. Mesmo sem, até então, mesmo sem entender, agora eu tô entendendo que o Senhor deseja de mim, não que Ele precise de mim, mas Ele conta comigo. Tem algo para ser feito aqui. E que eu estou entregando a minha parte, a minha porção, o meu tijolinho na obra. Desperta antes que o navio afunde no mar. Assuma a sua responsabilidade. A grande maioria dos seres humanos não se responsabilizam por seus erros, por suas escolhas. Vive assim, ocupando o outro, ou vive bancando a egípcia. Não é comigo. Tá vendo? É pra você. Você escutou o que a Andréia falou hoje no devocional? Nossa, meu marido tinha que estar aqui escutando isso. Ah, legal, top. Mas e você? Será que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Que não precisa, que é perfeita? Tudo é o outro, menos a gente? Não. Jonas, após ter sido sacudido lá, né, pelo capitão, que é isso? O pau tá torando e você tá aqui dormindo. Ao despertar daquele sono profundo, né? Ele teve que assumir as responsabilidades e as consequências da desobediência. Nossa, agora eu tô aqui, meu Deus. Para essa tempestade acabar, esse povo vai ter que jogar eu aqui no mar, pronto. Vou te confrontar agora. Vou te confrontar. Tá pronta? Você, assim como Jonas, minha irmã, você está pronta para assumir as suas responsabilidades? Para catar para você e falar assim, não, aqui sou eu. Aqui é minha responsabilidade. Não, eu errei mesmo. Eu errei mesmo. Tem coisas minhas que está na mão do meu inimigo. Vai ficar não. Daqui. Senhor, me perdoa. Eu errei. Gente, quantas vezes
Depois que eu tomei consciência de muitas coisas na minha vida, que eu tive que confessar os meus pecados. A pastora Adriana, ela tá aqui. Para uma irmã minha que eu amo de paixão, a Dênia, no Face a Face. Eu peguei a Dênia num momento lá e falei assim: Dênia, minha irmã, eu escrevi, né, no papel. Quem participou sabe. Falei: Dênia, se posiciona aqui comigo. Eu não vou ler, não. Eu sei o que eu errei. Eu sei quais foram os meus pecados. Eu sei o que desagradou a Deus. Eu quero assumir a minha responsabilidade e eu quero confessar para você desligar, para você entrar em concordância com o meu arrependimento. Falei: finca o pé no chão aí, meu irmão. Depois eu mandei mensagem para ela, né? Eu falei: nossa, eu acho que eu quase te matei, né, Dênia? Com aquele tanto de, literalmente, vômito. Lixo. Quais são os frutos da sua desobediência? Quais são os danos que a sua desobediência está causando na sua vida? Vomita. Porque o navio está afundando. Você vai afundar junto? E eu lembro que aquilo deu uma paz. Eu decidi, falei: nada que é meu vai ficar na jurisdição das trevas. Não vai. Eu tenho que confessar? Eu confesso. É humilhante. Eu lembro quando eu fui fazer quebras de laços de alma com a pastora Adriana. Gente, eu chorei. Ela nem sabe disso. Eu chorei uns 2 dias antes. Todo dia eu chorava. Eu falava: eu não acredito que eu vou ter que falar disso. E aí o Senhor falava ao meu coração: aquilo que eu tenho para você passa por esse momento. Você precisa, se você quer me servir, você precisa vir limpa, sem nenhuma mancha. Noiva. Você já viu noiva chegar com mancha de ketchup, com mancha de café na roupa? Lá no casamento? Noiva branquinha. Deixa eu te falar, vou fechar. Aleluia. A sua reputação, o seu nome não pode estar acima. Presta atenção, que isso é forte. Como diz as irmãs do coque, isso é mistério. A sua reputação. Ai, não vou contar não, imagina. O que essa pessoa vai pensar de mim? Você não vai sair contando pra qualquer um, né, gente? Eu já falei sobre isso aqui. Você não vai sair confessando pra qualquer um. Tem seu pastor? Procura seu pastor, sua pastora. Tem uma irmã que você sabe que tá alicerçada na fé. Minha irmã, vem cá. Né? Não é pra qualquer um. Nós já conversamos, não vou entrar nesse mérito aqui. Ai, mas o que o outro vai pensar? Eu não quero nem saber. Eles nem lembram, é tanta coisa. Eu quero sair limpa. A sua reputação de ai, o que os outros vão pensar de mim? Não pode ser maior. Presta atenção. A sua reputação não pode ser maior do que o seu desejo de salvação, o seu desejo de estar limpa, o seu desejo de se apresentar como noiva branca, incorruptível diante do Senhor. Pega essa aí. É para todos nós. Ah, agora virou crente, virou santa. Não. Tem os deslizes sim. Mas rapidinho eu olho e falo: pequei contra o Senhor. Meu Pai, me perdoa. Meu Pai, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Seja obediente. Seja como Jonas, e amanhã nós vamos fechar, nós vamos ver o desenrolar, nós vamos ver o arrependimento da cidade de Nínive, nós vamos ver, amanhã eu termino de fechar isso aqui com você. O que acontece quando nós decidimos obedecer? Porque se pela desobediência muitas pessoas foram atingidas, pela obediência, milhares, milhões serão alcançados. Agora eu pergunto para você, fez sentido? Fez sentido?
Falou com você de alguma forma esse devocional de hoje? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe. Cuide de você. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu coração. Pede ao Espírito Santo assim, ó, Espírito Santo, ontem eu falei isso pra minha cliente, Espírito Santo, me ajuda. Eu tô com vergonha, eu não lembro, eu recebo muitas mulheres, né, quando eu tô atendendo, que falam assim, eu não lembro nada, Andréia, da minha infância, da minha adolescência. Aí eu falo assim, tem uma receita, você quer? Quero. Pede ao Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Você não precisa ficar brigando, enfiando o dedo na cara dos outros, não. Fala pra ela pedir pro Espírito Santo. Ele traz. E Ele traz a luz não para te envergonhar, minha irmã, mas para te curar. Não para te expor. Quem expõe é o nosso inimigo. Deus, Ele permite que, através do Espírito Santo, traga aquilo que está lá no escuro para que haja cura. Nada é curado enquanto está escondido. Se está escondido, está na jurisdição das trevas. E é aí que Ele exerce o ministério dele, que é o quê? Matar, roubar e destruir. Hein? Ontem eu falei aqui em casa, meu marido, eu falei, sai fora, não vai ficar nada não. Todos os dias eu me pergunto, Senhor, o que eu fiz de errado hoje? O que ainda está lá escondido, que ainda não veio à tona? Traz à tona. Eu confesso, eu peço perdão, eu me arrependo. Arrependimento é diferente de remorso. Quem estava comigo no workshop eu falei sobre isso. E eu sigo minha vida, cabeça erguida, alicerçada no Senhor, sabendo que é Ele. Jesus está voltando. Ai, tomara que Ele venha rápido. Ele vai vir. E a hora que Ele vir, não tem, vou usar um ditado que a minha mãe usava, não tem barriga me dói. Filha, eu te dei um direcionamento. Eu quero ouvir do meu pai assim, ó o que eu quero ouvir de Jesus. Nossa, dá vontade de ficar aqui mais, né? Andréia, filha amada, eu te conheço. Eu conheço você. Serva boa e fiel. Vem ficar com o papai. Mas meu marido não quer, mas meu filho não quer. Começa você. Quero ver se eles não vêm. Se posicione, vista a armadura do cristão, lute. Não deixa nada que é seu na mão de Satanás. Amém? Vou embora. Não queria, mas vou. Amanhã eu volto. Tô pensando aqui em fazer uma live no domingo, gente, de manhã. Ontem eu tava fazendo almoço e veio isso ao meu coração. Vamos ver. Amo a vida de vocês, minhas preciosas, minhas irmãs queridas. Que o Espírito Santo cuide de você. E que você escolha por Jesus. Escolha pela obediência. Amo muito vocês, tá? Tem um recadinho que eu vou deixar lá no nosso grupo. Corre pra lá. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.